Obrigado a todos, obrigado, professor Ronaldo, a equipe do BHTEC, por essa oportunidade. Eu acho que para nós é um privilégio estar aqui nesse momento, dividir essa tarde com vocês todos aqui. Henrique, Paulo, professor, Bernardo, parceiro de muitos anos, né, e alguns amigos que estão aqui na plateia. Minha experiência já soma mais ou menos uns 40 anos, mas também tem muito a ver com a história de pensar a cultura e o desenvolvimento local, né? E não vou falar desses 40 anos e nem muito da história especificamente de Cataguases, que é o lugar onde a gente tem exercitado essa experiência com mais intensidade, especialmente nos últimos anos, nos últimos 15 anos. Lugar que eu escolhi, inclusive, para morar. Morei muitos anos em Belo Horizonte, fui morar lá nesses últimos 15 anos, voltei a morar em BH agora. Agora tenho dupla cidadania, fico para lá e para cá o tempo todo, de lá para cá, daqui para lá, que é um pouco a história que vocês vão ver aqui, de como também pensamos essa cultura de desenvolvimento local a partir de uma cidade de 70 mil habitantes, pequenininha, numa região de 300 mil. Hoje o programa não é mais só Cataguases, Cataguases mais 10 cidades, Muriaé, Leopoldina. Muriaé talvez seja maior, 100 mil habitantes. Depois Leopoldina, 50 mil, o resto, as outras cidades menores são 5 mil, 10 mil. E eu acho que uma das coisas bacanas que eu acho que vocês vão ver aqui é que talvez a gente esteja provando que qualquer lugar hoje no mundo, né, pode se posicionar, pode mostrar e pode se apresentar como potência criativa, como potência de inovação, como potência de cultura, como potência de economia, né? A história de Cataguases, de outras tantas cidades pequenas e médias no Brasil, não necessariamente se parte hoje dos grandes centros, né? A internet talvez seja um dos fatores revolucionários dessa possibilidade, né? Um período que a gente sempre viu muito conteúdo dos outros, né? Hoje a gente pode, ao toque, botar o nosso conteúdo para o mundo todo, né? Ao toque, ao alcance das mãos, né? Essa possibilidade do upload, né, é uma coisa fantástica. E isso está revolucionando o mundo. Então, acho que a gente também, ao associar a cultura e as tecnologias, e o trabalho nosso tem a ver com isso, que é colocar essa relação do fluxo entre cidades grandes, cidades pequenas, grandes centros, com o mundo, né? A nossa história vê um pouco disso. Eu acho que a gente exercita um pouco toda essa experiência em Cataguases região, que é uma cidade que já tem um legado histórico fantástico a partir da própria Revolução Industrial. Em 1905 é berço da indústria têxtil, berço da indústria energética, da produção de energia, portanto, berço da Revolução Industrial, que você falou de Manchester. Nós somos a Manchester, há 3, 4 anos atrás, para fazer uma modelagem no nosso polo, e vimos exatamente a Media City, né, o que a Inglaterra volta à origem da Revolução Industrial para pensar a economia criativa, né, e revendo a indústria do século passado, a indústria que a colocou no mundo, a indústria têxtil, né, a indústria que a projetou no mundo todo, como um império econômico, e hoje voltada completamente para posicionar a Inglaterra na economia da mídia, na economia da criativa, no mundo todo, a partir de Manchester, onde nasceu exatamente a Revolução Industrial. E Cataguases, por guardadas as devidas proporções na história, também é uma cidade industrial, berço da industrialização, berço da indústria têxtil no Brasil, na América Latina. E, portanto, até creio que por isso mesmo também Cataguases teve um momento importante do modernismo brasileiro, né, a partir da literatura. Por que será que aconteceu o modernismo brasileiro também numa cidade que devia ter 10 mil habitantes em 1920? Por que lá aconteceu? Por que lá aconteceu Humberto Mauro? Humberto Mauro é considerado o pai do cinema brasileiro, né? Por que aconteceu em Cataguases? Então, são perguntas, são reflexões que a gente deveria fazer para pensar o quanto a cultura é importante, o quanto que a cultura e a criatividade são importantes para
o desenvolvimento local e para anteceder, inclusive, processos transformadores e revolucionários, como o modernismo fez na década de 20, precursor, inclusive, da revolução do governo Getúlio Vargas e por aí vai, né? Vou pregar na parede um pedaço de céu que você me mandou. Vou buscar outra constelação entre a noite que vai e o dia que vem. Eu canto aqui, eu olho daqui, eu ando aqui, eu vivo. Canto aqui, eu grito aqui, eu sonho aqui, eu morro. Deu para passar um pouquinho do que a gente tem feito lá, especialmente nesses últimos 5 anos. O trabalho tem 15 anos, nós ficamos, como o Henrique falou, 10 anos errando, batalhando, né? Acertando a mão, convencendo, formando opinião, juntando gente, recursos. E, finalmente, a partir de 2010, com muito trabalho e muita perseverança e muito desejo e vontade de muita gente, a gente passou depois de aprender fazendo também, né? Acho que é uma coisa que a gente aprendeu fazendo, né? Passou a planejar depois de muito erro e acerto. E o resultado está aí hoje para o mundo todo e está sendo muito bacana ver esses filmes hoje em telas do Brasil e do mundo. E não só os filmes, como os clipes musicais, as animações, né? São mais de 60 produções. A moçada que começou a trabalhar com a gente em 2002, 2003, que tinha 16, 17, 18 anos, hoje já estão com 30, 32, já estão fazendo seus filmes, já estão tocando a sua banda, já está tocando a tua empresa, tem vereador, daqui a pouco espero que tenha prefeito. E fique por aí, tá bom? E, né, Bernardo, não sei, mas do jeito que estão as coisas, mas isso tem muito a ver com o cenário. Claro que tem tudo a ver também com o cenário de que nós passamos um período no Brasil, nos últimos 15, especialmente nos últimos 15, 20 anos, de efetiva construção de políticas públicas, especialmente na área de cultura, comunicação, juventude. Isso acho que favoreceu bastante também de encontrar esse momento, as pessoas certas, no momento certo, né, que favorece esse ambiente para a construção de políticas que efetivamente tenham impacto na vida das pessoas, porque eu acho que tudo que a gente faz para as pessoas, né, são fundamentalmente para o cidadão brasileiro, para o cidadão do mundo. E o audiovisual não ficou atrás disso, né? Sobretudo por conta também tá introjetado nessa conjuntura mundial, né? Nesse panorama mundial da cultura digital, do mundo digital, que vocês tão bem conhecem, principalmente a turma aqui do BHTech, né? Já faz parte, né, da vida de vocês, mas alguns números aí da produção de conteúdos, especialmente nos Vimeos, no YouTube, nesses lugares de difusão de conteúdo audiovisual. Alguns números também de perspectiva do Brasil, de projetar de quinto consumidor para quinto produtor, né? Tem um projeto Brasil 2022, para que a gente não só seja o quinto consumidor, mas que possa ser também o quinto produtor de conteúdos audiovisuais, multimídias. Tem algumas leis que foram acontecendo nesse período também, que estão favorecendo extremamente a conjunção de fatores para que esse ambiente possa se tornar sustentável, que, por exemplo, essa lei mudou em 2011 significativamente a perspectiva para os produtores, para os realizadores, para os artistas,
de produção de conteúdo, que é a tela, 3 horas e meia semanais no horário nobre de produção de conteúdo brasileiro, né? Finalmente a gente conseguiu isso, já gerou uma demanda de 2.000 horas anuais. Para vocês terem ideia, em 2014 foi lançado esse programa de todo o Brasil, de todas as telas, com 1 bilhão e 200 milhões, hoje ele já alcança 2 bilhões, são recursos especialmente localizados na Agência Nacional do Cinema, na Ancine, né? A Agência Nacional do Cinema, que coordena o Fundo Setor Audiovisual. Isso está fazendo uma diferença enorme para que toda uma rede de produtores e realizadores do Brasil inteiro possam estar produzindo seu conteúdo, mostrando a sua diversidade. Esses 50 milhões aí para dizer um pouco do que também tem uma preocupação nesses programas de desconcentração de recursos, de descentralização dos recursos para todos os estados, especialmente fora do eixo Rio-São Paulo e também fora das capitais, né? A gente é um exemplo disso, né? O ano passado, acho que 2014, essa lei tem várias vantagens, inclusive do Prodab, da Ancine, enfim. Mas o ano passado também uma novidade, a lei do Cristóvão Buarque para passar filme brasileiro, filme nacional em sala de aula, em escolas públicas, em escolas privadas. Acho que isso também caminha no sentido de valorização da nossa diversidade, especialmente na educação de jovens, das nossas crianças e da juventude brasileira. Bom, enfim, um pouco da história. Eu aproveitei que o Henrique está aqui também, porque para colocar o que Minas Gerais nesse cenário mundial. Mas nós, voltando lá aos anos 20, né, Humberto Mauro, lá em Cataguases, na região, como berço nacional, berço do cinema. Vamos levantar um pouco aqui para mim ficar mais à vontade, ficar aqui atrás. Está bom aí, né, Henrique? Mas, especialmente, para nós, do setor audiovisual, como que os anos 80 foi importante para uma geração do vídeo, da videoarte, da música, né, da tecnologia. Para nós é esse momento que marca, né, para muita gente, como que a gente, inclusive, se coloca como referência nacional ou internacional, né, a partir dessa geração dos anos 80, do qual a turma aqui, o Henrique, o Samuel, né, mas vocês fizeram os 80, vocês estavam aprendendo lá, vocês beberam na fonte dessa turma aí toda, aí, tenho certeza, né? Vocês beberam nessa fonte, fizeram sucesso a partir de 90, mas os 10 anos que você falou aí, que vocês ralaram aí. Então, essa geração é que reúne exatamente vídeo, arte, música, eletrônica, tecnologia, essa turma que realmente projeta o Brasil para além da música das montanhas, né, para além do anjinho barroco. Então, acho que traz a cultura mineira, a cultura produzida em Minas Gerais, para além né, com todo o respeito ao Clube da Esquina, com todo o respeito à produção barroca, colonial, mas eu acho que essa geração dos anos 80 traz Minas Gerais para o mundo contemporâneo, nas artes, especialmente no vídeo, na música e na tecnologia. E aí também é o berço das startups, é o berço da tecnologia, é o berço também da formação hoje que está no século XXI. É um cenário para nós de carências, mas isso também não resolve, né? A gente vê uma série de carências e gargalos, né? Especialmente para a produção, na tecnologia, né? Nos estúdios, não temos infraestrutura no Estado, muitas vezes temos que recorrer, ir para fora do Estado e para fora do Brasil para poder finalizar e produzir melhor o nosso trabalho. Aqui, por outro lado, é um cenário atual, nós estamos identificando pelo menos 2 arranjos produtivos locais que se organizam, que já estão se projetando. O nosso, lá em Cataguases, na Zona da Mata, né, com 44 empreendedores, um outro muito mobilizado e articulado nos últimos 3, 4 anos a partir de Belo Horizonte, com 160 empreendedores em torno do Fórum Audiovisual da Zona da Mata. Nos últimos 2 anos, a partir desse movimento todo, eu posso dizer que esse número já é maior, são 30 milhões de reais captados, especialmente em 2014, 2015, já começa a ser produzido agora em 2016, 2017, que isso vai certamente chegar a 90 milhões de recursos já em movimento no Estado. Esse reconhecimento, especialmente
lá fora de que o mineiro tem compromisso com aquilo que ele faz, com aquilo que ele se envolve, ele entrega, ele dá conta. Então, isso é uma marca de Minas Gerais, é criativo e entrega. E os indicadores do Sebrae, por exemplo, as produtoras mineiras, elas têm uma duração maior do que 5 anos. Isso, para quem lida com pequena e média empresa, microempresa, sabe quanto que é chegar aos 5 anos e chegar aos 10 anos. A média aqui em BH é 10 anos, isso é fantástico, né? E aqui a gente chega nesse novo momento, né? Faltou a musiquinha, Silvia, né? Eu não consegui botar o áudio aí. Depois você me ajuda, Silvia, né? A partir desse encontro, desse movimento do audiovisual em Minas Gerais, o ano passado a gente conquistou e construiu a possibilidade de implantação desse programa, do projeto Media Park, que a ideia é que ele seja 2 usinas digitais em rede, atuando exatamente nessa história desses 15, 20 anos, Belo Horizonte e Cataguases, né? Ele reuniria esses 2 APLs, né, esses 2 em rede, conhecimento, juntando, fazendo a gestão do conhecimento da criatividade desses 2 lugares. Ali, não sei se dá para ver, mas a setinha é bem clara dessa ideia do fluxo, né, do conhecimento da criatividade do centro de Belo Horizonte para Cataguases, de Cataguases para Belo Horizonte, ou da Zona da Mata para Belo Horizonte, para o centro, do centro da região central para a Zona da Mata, com essa ideia de que realmente o conhecimento e a criatividade está em todos os lugares, né? Então, as 2 unidades seriam instaladas. Esse projeto é liderado pelo BHTEC e pelo Instituto Fábrica do Futuro. O foco é esse aí, audiovisual, música e tecnologia, né? Nós iremos instalar especialmente equipamentos para estúdio de cinema e televisão, especialmente para pós-produção e para finalização, estúdios de áudio para captação, trilha, som, áudio e finalização, especialmente também com foco na finalização, estúdio de animação, stop motion e jogos eletrônicos, laboratórios de cenotecnia com foco especial para animação e aceleradoras, transmídia e conteúdos educativos. E um render farm. Esse render farm ficaria especificamente aqui no BHTEC por conta da proximidade com o backbone, da UFMG, da RNP e tudo mais, né? Então, essa é a nossa estrutura lá em cima, a parte de cima ali mostra o nosso pequeno estúdio e 2 laboratórios que já funcionam lá em Cataguases, e aqui os espaços do BHTEC para receber esse programa. E essas são as orientações, as diretrizes que nós construímos com esse projeto de Territórios Criativos e Desenvolvimento, com essas orientações, que é economia criativa, desenvolvimento, regionalização, inovação, criatividade, conhecimento, tecnologia e sustentabilidade. A ideia é que esses equipamentos, porque nesse edital que a gente conquistou o ano passado, os equipamentos estejam a serviço, ou seja compartilhado com micro, pequena e médias empresas, produtoras, realizadores do Estado, que a gente crie um ambiente fantástico de sinergia, especialmente com as empresas e com as instaladas aqui no BHTEC, a relação com a FMG, todo esse ambiente, e que gerar um ambiente de criação e inovação em Minas Gerais, nessa reunião que eu acho que é fantástica, da possibilidade da gente reunir, finalmente, gente que trabalha com música, gente que trabalha com audiovisual e tecnologia, porque eu acho que esse pode ser um fator de inovação fantástico, porque está todo mundo... O povo da música fica lá, o povo do audiovisual fica cá, o povo da tecnologia fica lá. Então, se a gente criar essa possibilidade de entrosamento, sinergia, vai gerar, com certeza, um ambiente muito rico de criação e inovação para Minas Gerais e uma diferencial em relação a outros estados. Essa é a rede de cooperação. Nós movimentamos vamos movimentar através desse convênio, algo em torno de 5.734.000, os recursos do governo federal, por meio do Ministério da Comunicação, e são da ordem de 4 milhões, 800 mil é a presença do governo do Estado com a contrapartida local, financeira, especialmente envolvendo a CODEMIG e a Secretaria de Ciência e Tecnologia e a Secretaria de Cultura, e 934 mil a gente reuniu com os parceiros, o BHTEC e o Polo do Audiovisual, com recursos de projetos que a gente já mobiliza anualmente.
Esses recursos ainda estão em suspenso, né? O Brasil está em suspenso nesse momento, né? Então teremos que ainda ver o que vai acontecer com o futuro, né? Espero que rapidamente a gente tenha realmente uma saída para esse futuro, né? Assim, nós, o professor está eu estou sendo rápido aqui porque o meu tempo está muito curto para chegar na estação. Mas isso foi um edital público realizado ano passado, uma concorrência, foram convidados, foi lançado isso publicamente no meio do ano passado. Nós concorremos com 81 projetos no Brasil. Fomos depois selecionados entre 7 e 8, né? Fizemos uma defesa pública lá em Brasília e acabamos ficando em primeiro lugar, né? Alcançamos dos 114 pontos, 113 pontos. Então foi uma vitória bastante relevante, né? Foi muito bacana. Em segundo lugar ficou Santa Rita do Sapucaí, viu, Paulo? Mas infelizmente ele não foi agraciado porque o edital falava que 2 projetos na mesma unidade da federação não seria possível. E aí entrou o terceiro lugar, foi Unisul, né? No Santa Catarina. Mas hoje a gente vive esse dilema do Brasil, então a gente ainda temos que ver o que vai acontecer para resolver a vinda desses recursos. O governo do Estado já andou todo com os convênios, já está tudo pronto, os convênios estão tudo prontos, mas agora precisamos resolver essa situação que vivemos hoje, né, especialmente em âmbito nacional. E um pouco da ideia de visão do futuro é que essa experiência possa efetivamente se desconcentrar e se regionalizar, colocando Minas Gerais toda conectada, né? É uma perspectiva, acho que fazer com que isso possa ser uma experiência de economia criativa e produção de conteúdo em rede, e que a gente possa ser, de fato, um centro de gestão e de modelo de desenvolvimento sustentável. Bom, esse foi um movimento do ano passado para cá e tal. Mas, independente desses recursos nacionais, que estão em suspenso, e vamos ver que, claro, que nós vamos conseguir isso de toda maneira, né? Nós estamos começando aqui uma nova fase, e hoje inauguramos, de certa maneira, essa nova fase, né? Esse momento, né, que, independente desses recursos, a gente juntou outros parceiros, já existia essa perspectiva dentro do projeto Media Park, e a gente está lançando aqui hoje, oficialmente, a instalação no BHTEC e em Cataguases da aceleradora Transmídia Estações Criativas, né? O que vem a ser a aceleradora Transmídia Estações Criativas? Ela tem uma perspectiva de, como toda aceleradora, mas uma aceleradora que combinam experiências que existem por aí, mas a sua modelagem está na perspectiva da expansão da experiência cultural, a expansão da experiência do próprio filme, do audiovisual, da música, da tecnologia, mas que ela tenha também um impacto de desenvolver novos produtos e novos formatos, que ela possa fazer isso dentro de uma perspectiva, uma plataforma digital de produção e gestão em rede, porque ela vai estar usando tecnologia e plataforma em rede, porque vai envolver vários atores e produtoras em vários lugares, à distância, então precisa dessa plataforma, que ela envolva consultorias e mentorias criativas especializadas, técnicas e criativas, que ela também tenha assessorias técnicas, especialmente jurídicas e administrativas, especialmente gerenciais e administrativas, jurídicas, né, como foi falado pelo professor, pelo próprio Henrique, o tema do direito cultural, do patrimônio e do direito patrimonial e o intelectual tem que estar muito ajeitado e acertado nessa experiência. Ela também vai gerar modelagem de novos negócios e perspectivas de novos mercados. Ter dentro da aceleradora também toda uma articulação de plano de comunicação integrada, envolvendo várias frentes da possibilidade da comunicação para distribuição e difusão dos conteúdos gerados, dos formatos montados, e, claro, gerar fóruns e redes de relacionamento com a perspectiva de prospecção de investidores e captação de recursos. Então, inicialmente, o desenho dessa aceleradora estaria orientado por esses pontos aí, né?
nós vamos começar ela com os primeiros projetos, a partir de uma base real. Nós escolhemos 2 projetos, 2 filmes que nós já realizamos, que estão prontos. Então, esses filmes não nasceram com a ideia de ser transmídia, de pensamento transmídia, mas eles vão ser submetidos vão ser imersos, né, nessa aceleradora para pensar o que pode desdobrar com todas aquelas diretrizes para que ele tenha vida longa, cauda longa, que eles tenham expansão e ampliação da sua vida por muito tempo. O Família de Ontem, por conta da sua própria característica, ele é de um filme que nós produzimos lá em 2014, dirigido pelo cineasta Alain Minas, da Caraminhola, do Rio. Ele, como eu já falei, ele já ganhou muito prêmio, ele vai ser lançado em outubro. E ele é muito afetivo, ele traz no seu roteiro, na sua construção, uma coisa muito do amor, do primeiro amor, da afetividade. E ele também trabalha com realismo fantástico. Então, isso vai possibilitar para a gente trabalhar muito a questão da educação. Então, esse filme, especialmente, ele vai produzir curtas, ele vai trabalhar colado a um projeto que a gente tem na Zona da Mata, chamado Escola Animada, que é com escolas públicas, né, e vai desenvolver com professores, alunos, gestores, funcionários, experiências de narrativas a partir do próprio filme para a construção de novos conteúdos, novas narrativas em rede. Vão ser 8 escolas na Zona da Mata, uma escola aqui em Belo Horizonte, que é a Escola da Serra, ali na Rua do Ouro, e uma escola em Nova Friburgo, né, que também tem um polo que a gente está ajudando a desenvolver lá no estado do Rio de Janeiro. Mas ele, então, vai ter essa pegada da educação, que é uma coisa que, para nós, é muito cara. É muito importante o audiovisual, a diversidade cultural e a diversidade do audiovisual brasileiro contribuir com essa perspectiva da educação integral. Por 2 motivos, não só pela formação de valores, por realmente entender que a nova escola tem que absorver essa alfabetização da cultura digital, do audiovisual, mas também para o mercado de trabalho. Nós achamos que a educação pode ser, vocês sabem também, vocês que trabalham com tecnologia, o quanto que a educação pode ser mercado para negócio, mercado para trabalho de muita gente. Então, nós enxergamos também a educação como um grande caminho, um grande mercado para os conteúdos, para a cultura, para a música, para o audiovisual, para o teatro, enfim, né? O filme Estive em Lisboa, Lembrei de Você, como ele é um filme que retrata exatamente a história de um cidadão operário, anônimo, comum, que tenta a vida, né, numa pequena cidade do interior brasileiro, no caso era Cataguases, o Serginho. O Serginho vai morar em Lisboa, né, como muitos, como nós todos. A minha história é de imigração, acho que professor, todos aqui somos migrantes, né, e vamos de um lugar para outro ao longo da vida. E aqui em Minas, especialmente Valadares, tem alguém de Valadares aqui, né? Então, a ideia desse filme é um pouco trabalhar o tema da migração, né? E o tema dessa perspectiva da pessoa que tem que se deslocar da sua cidade, da sua origem, onde nasceu, para o mundo, e que hoje também é um tema muito dramático, especialmente para a Europa, né? Fruto de toda a história que a Europa e a colônia viveu e hoje que vive, né, a situação da Europa na verdade, nem são migrantes, né, são refugiados, né? Então, esse tema vai trabalhar como um canal de histórias que vai pretender também mobilizar muita gente no Brasil e no mundo, a partir do que o próprio filme já está acontecendo. Nós já tivemos 3 experiências no exterior, no Chile, em Paris, agora em Lisboa, e é impactante o pós-filme, como que as pessoas se identificam, como que as pessoas buscam querer falar da sua própria vida, contar a sua história, se identifica com o Serginho, se identifica com a companheira dele, enfim. Então, nós vamos trabalhar esse tema da migração como um tema atual, contemporâneo e que precisa ser discutido e refletido no mundo todo, especialmente, né, nesse momento. O terceiro filme já não é um filme que não foi feito ainda. É um filme, o filme vai se chamar A Vida no Céu. Ele é baseado na obra do escritor angolano José Eduardo Gualusa. A gente adquiriu os direitos, compramos recentemente os direitos desse filme. Ele será produzido por uma produtora de Cataguases, a Mutuca Filmes, e uma produtora aqui de Belo Horizonte, Aldeia Produções, Aldeia Filmes, aqui de Belo Horizonte.
ele já nasce, a ideia é que esse filme ele já nasce a transmídia, já vai na concepção, no roteiro dele, ele já vai emergir nesse laboratório, nessa aceleradora, com um conjunto de parceiros que estão envolvidos, para já pensá-lo a partir de um pensamento, já desenvolvê-lo a partir de um pensamento transmídia e todas as possibilidades que isso pode gerar em torno do próprio filme, que é inspirado na obra do Joseph Conrad, né? Apocalipse Now. Então, portanto, é uma aventura, né? E isso deve dar muita coisa. A gente não dá nem para falar direito, porque o processo vai determinar. Quem está envolvido? Esse núcleo criativo, que se instala a partir de, espero, semana que vem, né? Espero não, já vamos nos instalar aqui no BHTech e lá em Cataguases. São 12 produtoras, 12 empresas envolvidas nesse hub. Em Belo Horizonte, a Volts Design, a Aldeia Filmes, a Rio Novo Produções, Tempero Filmes, a Filmographic, a 2DR Studio, ali a Silvia, né? E o Arthur, a Motrix Filmes, que é de animação, a Co-Criativa, e Cataguases é a Mutuca Filmes, a Pia Studio, a Agência 21 e a Co-Criativa, que tem um braço lá e um braço cá, lá em Visconde de Rio Branco, na região, né? Essas empresas vão estar envolvidas no desenvolvimento dessa aceleradora nesse primeiro momento, né? Nesse formato desse primeiro momento. Muito por conta de que todas elas já estão envolvidas com a gente, pelo menos nos últimos... Tem empresa aí que está com a gente desde 2007, 2006, no caso da Volts, e outras estão com a gente há mais de 5 anos. Os primeiros recursos para fazer esse trabalho são da ordem de R$400 mil, que envolve projetos da Fábrica do Futuro, né? Com recursos da Secretaria de Estado da Cultura, da Lei de Incentivo, né? Com o patrocínio da Energisa, através dessa Lei de Incentivo, e envolve a agência do Polo Audiovisual, o Instituto, a Fundação Cultural, o Grupo Energisa, que está patrocinando, o BHTech, claro, como parceiro estratégico, né, no desenvolvimento dessa aceleradora, o SEBRAE, que é um parceiro que está com a gente desde 2007, e, obviamente, o Governo do Estado, através da Lei de Incentivo. Aqui, para vocês terem uma ideia, rapidamente, da nossa rede, a rede do Polo Audiovisual da Zona da Mata, né, envolve todos esses parceiros ao longo desses 15 anos, fóruns, instituições do primeiro setor, governo, empresas, do segundo setor e terceiro setor envolvido nessa construção do Polo Audiovisual da Zona da Mata. Aí está o nosso site. Espero que eu tenha conseguido passar a ideia desse momento para a gente tão importante que é estar chegando em Belo Horizonte e fazendo essa relação crescer com essa perspectiva da aceleradora e de que tudo vai dar certo e rapidamente esse projeto Media Park mais amplo nós vamos estar construindo aqui com certeza com o BHTech, com o professor, com a equipe, e a gente agradece a oportunidade. Obrigado.